Olá pessoal, eu sou o Carlos Alçade e nós vamos fazer hoje essa técnica desta caixa. Esta caixa pode ser usada com porta-joia ou com porta-maquiagem. Ela é toda feita com a pátina metalizada e com aplicação de textura e stencil, e aqui em cima nós colocamos um medalhão feito com decalque. Inicialmente vamos ver todo o material necessário. Nós vamos pegar uma peça em MDF, vamos usar a tinta amarelo indiano, latex, a tinta metálica ouro, o gel médio envelhecedor na cor betume, textura acrílica. Vamos utilizar o stencil. São dois tipos de stencil. Vamos precisar de uma espátula para aplicar a textura. Relevo incolor, transparente. Usaremos essa cartela que tem o cristal. Se não quiser usar cristal, pode usar pérola. Vamos usar uma lixa fina. Cola branca de lantejoula para colar o cristalzinho e o decalque. No decorrer da explicação, algum material que eu tenha pulado a gente vai ver. Primeiramente nós vamos pegar a peça em MDF e retirar as dobradiças. Por quê? Fica mais fácil fazer o trabalho. Lixamos a peça com a lixa fina. Aplicamos uma demão de tinta latex indiano. Colocamos a tinta aqui no rolinho, na bandeja. Aplicamos com o rolinho uma demão em toda a peça, por dentro e por fora. Feito isso, nós vamos secar a peça com secador ou soprador. E vamos aplicar depois mais uma demão. Então secamos aquela primeira demão que nós demos. Aí nós vamos dar uma lixada para tirar toda a aspereza que ficou da tinta e do MDF. Secamos. Aplicamos mais uma demão de tinta com o rolinho, sempre com o rolinho. E secamos e vamos obter esse resultado aqui. Então foi uma demão de tinta, lixamos, uma segunda demão de tinta e vamos começar agora a fazer o stencil. Nós vamos pegar a fita crepe para segurar o stencil, para que ele não saia do lugar quando formos trabalhar. Na parte lateral da peça, em toda a volta, nós vamos usar esse stencil aqui com motivo floral. Então centralizamos bem na borda da lateral da peça, fixamos a fita crepe, protegendo. Por que nós vamos colocar a fita crepe aqui? Para quando passar a textura, ela não sair fora do stencil, senão borra toda a peça. Aqui. Nós vamos pegar agora a textura, que é branca, vamos tingir com a tinta amarelo indiano. Eu já tenho uma aqui preparada. Já tenho a textura preparada aqui. Eu peguei a textura branca, que é acrílica branca, misturei com tinta amarelo indiano e obtive essa tonalidade. Por que é bom tingir a textura? Por um motivo. Se nós aplicarmos aqui a textura branca e depois pintarmos em cima, qualquer batida pode descascar e aparecer o branco. Usando essa textura tingida não corremos esse risco. Mesmo que raspar aparece a cor que está embaixo. Então aqui eu vou aplicar com a espátula uma camada sobre o stencil
alisando bem direitinho. Não aplique camada exagerada, grossa e nem camada fina, uma camada média. Alisa bem direitinho com a espátula. Retiramos o stencil e secamos. Depois que secar, nós vamos aplicar mais uma demão de tinta amarelo indiano sobre ela. Então ela vai ficar com esta aparência aqui. Tá? Retiramos o stencil e aplicamos secando. Na tampa da caixa, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos posicionar esse stencil, que é um stencil quadradinho, motivo floral. Vamos fixar o stencil também aqui, protegendo totalmente a volta dele para não vazar a textura. Aplicamos a textura também com a espátula, da mesma forma que eu fiz no stencil anterior. Uma camada não muito exagerada nem muito fina, e alisamos bem devagarinho com a espátula, tomando cuidado para quando pressionar a espátula não deixar entrar a textura embaixo do stencil. Tiramos o stencil, secamos, como foi feito anteriormente, aplicamos mais uma demão de tinta amarela indiana para uniformizar a pintura sobre o stencil e vamos obter esse resultado. Então aqui já está a textura pronta, seca e pintada com indiano. Neste ponto, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar a pátina. Vamos trabalhar a pátina. Aliás, a pátina não. Vamos trabalhar a tinta metálica, ouro, para depois fazer a pátina. E a pátina começa com a aplicação do dourado. Então pegamos um pouco dessa tinta, colocamos aqui no pratinho, diluímos com um pouco de água, porque essa tinta acrílica, se não diluir, ela fica meio grossa e a pintura fica áspera. Misturamos bem. Ela fica ligeiramente aguada, não muito aguada. Eu vou limpar esse pincel no rolinho. E vou aplicar sobre a peça utilizando o rolinho, da seguinte maneira. Umedece o rolo sem encharcar demais de tinta e aplicamos aqui. Esta parte que eu estou fazendo é aquela parte que tem o stencil quadradinho que corresponde à tampa da peça. Aplica bem uniformemente para não ficar manchado. Secamos com o secador ou com o soprador. É sempre bom agilizar a secagem, que o trabalho fica menos demorado também. Secamos bem para não ficar nada falhado, porque quando aplicar a segunda demão a primeira camada tem que estar bem seca para não manchar. Isto nós fazemos na tampa da peça e em toda aquela lateral da caixa onde nós já fizemos o stencil agora há pouco. Então a caixa todinha vai ser feita assim, por fora. A parte interna da caixa nós vamos pintar apenas com amarelo indiano e as divisórias vou mostrar depois. E as divisórias delas serão feitas em dourado. Secamos, aplicamos mais uma demão. Secar novamente. Bem sequinho, para não haver problema de manchar.
Secamos bem. Sempre que utilizar o secador ou o soprador, o ar quente, é bom esperar um pouquinho ou passar um ar frio para esfriar, para não colocar outra camada de tinta sobre a peça. É aconselhável fazer isso, aplicar sempre com a tinta fria, com a peça fria. Nós vamos agora colocar um pouquinho de gel médio, betume, na bandeja. Vamos diluir um pouquinho de água, não muito. Misturamos bem. Vamos retirar o excesso do pincel e vamos aplicar sobre a peça. Aqui no meio onde tem o stencil, eu faço em movimento de círculo para que penetre em todas as saliências e reentrâncias do stencil, para não ficar falhado. Aplicamos de uma maneira bem uniforme, para não ficar mancha nem risco. Nesse centro onde tem o stencil, não deixa ficar muito empoçado de gel, de betume, para ficar difícil depois a remoção. Pegamos um paninho de camiseta, paninho velho, sujo mesmo, contanto que não tenha tinta, resíduo de tinta nele. Dobramos bem dobradinho, como se fosse um lenço, sem deixar ruga, para não ficar marca na hora que passar aqui. E vamos limpar o excesso do betume que nós passamos. Isto foi feito na tampa e nas laterais da parte de baixo da peça. Secamos. Aqui só vai uma demão. Todo esse material que nós estamos usando é a base de água, então é lavável com pincel, rolinho, todo lavado com água. Nós secamos bem o betume e obtivemos a pátina metalizada envelhecida. Esta é a parte da tampa, nós vamos reservar. Continuamos nela depois. Na parte interna, inferior da peça, que é esta parte toda aqui, nós fizemos a mesma coisa e obtivemos esse resultado. Aplicamos o betume, a pasta metálica, a tinta metálica, secamos, aplicamos o betume, limpamos com o paninho, secamos, obtivemos esse resultado. Então, a nossa caixa está pronta, toda a parte da pátina. O que vamos fazer agora? Voltando lá na tampa, nós vamos colocar o stencil que nós pintamos, que nós fizemos aqui. Nós vamos reposicionar o stencil, verificando que não fique nenhuma falha. Eu tenho que procurar aqui a posição que eu fiz inicialmente. Se ficar virado ao contrário, na hora que eu pintar a parte interna vai ficar manchado. Eu vou fixar o stencil aqui para não sair do lugar. Como nós vamos pintar apenas esse miolo do stencil com tinta branca, eu vou ter que cobrir toda a volta dele para proteger da tinta, para não sujar por volta. Nós vamos fazer aqui o medalhão
como se fosse um medalhão de porcelana, utilizando a tinta branca, e depois por cima vamos passar o relevo incolor. Nós vamos utilizar para pintar essa parte aqui um rolinho pequenininho que a gente chama de rolinho pigmeu. Como ele é pequeno, ele não suja o stencil. O rolo grande aqui vai corrermos com o risco de manchar a peça. Pronto, fechamos todo o stencil para proteger da tinta branca não pegar em volta. Numa bandejinha, nós colocamos um pouco de tinta. Vou pegar essa bandejinha. Vou deixar aquela maior para fazer depois o decalque. Pegamos um pouquinho de tinta branca, colocamos aqui. E vamos com o rolinho pigmeu, que é esse pequenininho, bem seco, umedecemos levemente na tinta, não encharcar, para não borrar o stencil, e aplicamos somente aqui nessa parte que não está protegida pela fita crepe. Por que isto? Quando nós retirarmos esse stencil, essa parte branca vai servir de fundo para o decalque que nós vamos colocar. Quando usar o secador, toma muito cuidado. Quando secar o stencil com o secador ou com o soprador, é bom não colocar muito próximo, porque ele pode enrugar todo. No caso aqui eu esquentei mais longe, eu sequei mais longe um pouquinho. Aplicamos mais uma demão. Nesse branco, ou aplicamos 2 ou 3 demãos, ele tem que ficar bem branquinho. Se quiser, pode até retirar o stencil para secar, mas eu vou secar ele mais longe. Se secar com ar frio é melhor. Aí não estraga o stencil. Lembrando, quando secar sobre o stencil, seca com ar quente de longe ou com ar frio. Eu vou utilizar mais uma demão para ele ficar bem branquinho. Agora sim, eu vou retirar o stencil. E obtivemos esse resultado. Fica parecendo um medalhão de porcelana, a intenção é essa. Agora aqui eu vou secar bastante para aplicar o decalque sobre ele. Está bem seco. O decalque nada mais é do que aquela figurinha, aquele decalquezinho que a gente usava muito tempo, muitos anos atrás se usava em escola para decorar o caderno, decorar a prova durante a aula. É uma coisa bem antiga e ainda existe nas papelarias. Eu estou cortando esse excesso de papel para quando colar aqui não ficar fora do detalhe. Vou colocar na bandeja, colocar água. Esse decalque tem que ser bem mergulhado na água para que ele possa soltar a parte plástica dele do papel. Ele tem uma película de plástico que é o desenho. Então temos que segurar aqui para ele poder não enrolar. Aguardamos alguns segundos. E vamos de vez em quando fazer um teste aqui, olha. Eu vou tentar empurrar somente a figura. Ainda está grudado, então eu não posso mexer por enquanto. Vou deixar na água mais um pouco. Ela tem que soltar essa película com facilidade para não quebrar o decalque.
já está soltando. Ó. Então o que eu faço? Eu solto uma pontinha dele, posiciono aqui, seguro essa pontinha que eu já tirei e puxo o papel. O decalque já foi transferido para cá. Com uma camiseta, um pedaço de camiseta, eu vou pressionar para tirar todo o excesso de água que fica por baixo dele. Para garantir melhor ainda, eu pego um guardanapo de papel e aperto bem, sem esfregar, só pressionando, para tirar todo o excesso da água. Obtivemos esse resultado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos secar. Nós vamos secar a peça. Os acidentes acontecem, né? Secar de longe para não prejudicar o decalque. Agora ele bem seco, nós vamos aplicar o verniz. O verniz nós aplicamos também com o rolinho, uma demão, secamos e aplicamos uma segunda demão. Sempre que a gente secar a peça com o secador quente, é conveniente, já falei isso, mas eu vou repetir. Convém esfriar um pouco a peça antes de aplicar alguma outra coisa em cima. Fizemos aqui o decalque, já está seco. Eu vou colocar agora um pouco de verniz na bandeja. Umedeço o rolinho, que deve estar bem seco, sem água nenhuma. Umedeço no verniz, pegando toda a volta, e vou aplicar aqui uma demão. Eu estou trabalhando aqui a parte que seria a tampa da peça. Vamos secar. Esse processo todo faz na volta toda da caixa, claro, feito na peça toda. Eu estou balançando o soprador, porque se deixar ele parado, ele esquenta muito, ele pode levantar bolha no decalque. Então o processo é bom fazer assim. Aplicamos agora uma segunda demão. Nesta parte que é a lateral da peça, fazemos o mesmo processo. Aplicamos 2 demãos de verniz também. Nós vamos colar agora, na volta desse círculo branco, nós vamos colar colamos uma volta de cristal ou de pérola. Antes de colar esse cristal ou essa pérola, eu vou aplicar o relevo incolor transparente para fazer o medalhão. Então vamos recapitular. Fizemos o decalque,
secamos bem, aplicamos uma demão de verniz, secamos bem, aplicamos a segunda demão de verniz. Ficou pronto essa parte. O relevo transparente incolor, nós vamos aplicar com o bico aplicador aqui em toda essa parte branca, preenchendo toda a parte branca. Fica uma camada meio alta de uma substância meio transparente, que é o relevo. Isso tem que aguardar a secagem por no mínimo 2 horas. Não podemos secar com secador, nem quente nem frio. Então fazemos o relevo e aguardamos a secagem. Vamos voltar aqui na peça agora. A parte interna da peça, ela foi toda pintada em amarelo indiano e 2 demãos de verniz. O espelho e essas divisórias eu pintei com a tinta dourada. E aplicamos também 2 demãos de verniz. Voltamos agora à tampa. Vamos fazer de conta que aqui está o relevo transparente, já sequinho, bonitinho, como deveria ficar o nosso medalhão. Nós vamos aplicar agora aqui esse cristalzinho, como eu falei, pode ser o cristal e pode ser a pérola, fica a gosto da pessoa que quiser fazer. Nós retiramos uma carreirinha desta, ou um pedaço se for o caso, e vamos aplicar a cola para a textura, a cola para lantejoula. Por que cola de lantejoula? Ela também é à base de água, a secagem é rápida e não é tóxica. Nós fazemos o seguinte, ela vem com o aplicador, bico aplicador. Eu faço aqui em volta um filetinho dessa cola, bem na beiradinha do branco. Fazemos um filetinho dessa cola, podemos fazer por partes, faz um pedacinho e colamos essa tirinha aqui em volta. Aplica mais um pedacinho e continua colando. Nós vamos fazer toda a volta dessa gravura uma argola de cristal, assim, vamos pegando em volta. Qual foi o resultado que nós alcançamos no final? Esse aqui, olha. Fica parecendo um medalhão com esse cristal em volta. Pode colocar agora o acabamento da peça. Nós pegamos esses recortes de madeira, são recortes de MDF. São cantoneiras. Pintamos indiano, passamos o amarelo dourado, a tinta metálica ouro, e passamos o betume. Invernizamos e colamos os 4 cantos. Colocamos uma pedrinha aqui para dar um pouquinho mais de brilho. Fixamos as dobradiças que a gente havia tirado no começo. Colocamos um fecho e fixamos os pezinhos de metal. Estamos com a peça pronta. Esperamos que tenha sido do seu agrado e que nos prestigiem sempre inscrevendo no nosso canal, Fazendo Arte com Carlos Saad. É o nosso canal no YouTube. Aguardamos sua inscrição e seus comentários. Muito obrigado.